Boa noite, José Carlos. Obrigado à Qualitim por promover esse encontro. Boa noite, Maria Lúcia. Quero dizer que eu sou rotariano também, Olha, né? que maravilha. Boa noite, Tânia, com muita expectativa da sua palestra, mesmo porque depois vou fazer alguns comentários. E meu companheiro, Moacir Félix, da Associação Comercial de Barueri, mas o Moacir também é o responsável por uma RA, uma região administrativa, onde ele cuida lá de outras associações comerciais. O Marco Bertagnoli logo estará conosco, também é uma figura que faz parte da Associação Comercial, porque ele é da Associação Comercial de Mogi das Cruzes e é vice-presidente da FACESP. Bom, antes de começar, deixa eu explicar um pouco o que é a FACESP, até para que todos tenham a ideia da dimensão, e até por isso eu gostaria que o Diogo estivesse ouvindo. A FACESP é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Nós somos 420 associações comerciais, que estão entre os 645 municípios. Então, veja a capilaridade desta rede. Nós somos mais de 300 mil empresas associadas, do comércio e do serviço, e indústrias também, pequenas indústrias. Portanto, é uma rede do comércio, da indústria, dos serviços à disposição, principalmente do Diogo, com esta capilaridade, para poder fazer com que esses recursos que ele falou um número 1 trilhão e 100, é um número bastante considerável. Não sei quanto isso vai vir para ajudar as empresas nesse momento, mas naqueles 40 milhões que ele falou, 40 bilhões, com certeza a nossa rede faria com que o recurso chegasse na ponta, porque nós temos contato direto com esse microempreendedor, o pequeno empreendedor, o médio empreendedor. Portanto, numa live com o ministro Paulo Guedes, nós já tínhamos oferecido a nossa rede para conseguir para que ela possa ser utilizada para fazer com que esse recurso pudesse chegar na ponta, no pequeno empresário. E realmente é muito difícil, porque o governo não tem instrumentos e nem estrutura para fazer esse dinheiro chegar na ponta. Mesmo porque as instituições financeiras não estão preparadas para isso. As empresas financeiras preferem os bancos, principalmente os privados, eles preferem fazer os negócios com as empresas maiores, porque trabalhar com micro e pequeno é muito difícil. Quem trabalha são, na verdade, instituições como o Banco do Povo e outros tipos de instituições, as cooperativas, que têm um acesso mais fácil a esses tipos de empresas. E, portanto, hoje nós temos essa dificuldade. Agora, ele falou uma coisa interessante, que é a aprovação que está sendo feita no Congresso do fundo de aval. Outra razão que esse recurso não entra na rede, está empossado nos bancos, é por falta de garantias. Na hora que você tem uma empresa, deixou de pagar uma conta de luz, você é negativado, então você não tem acesso ao crédito, além da burocracia para ter acesso a esse crédito. Portanto, o fundo de aval vai vir ajudar dando garantia para que o sistema privado possa ser um instrumento de distribuição desses recursos. Eu queria aí complementar, a pena que o Diogo já saiu, a equipe econômica. É a equipe econômica que está segurando hoje, efetivamente, ainda a sobrevida econômica desse país.
E eu vou me estender aqui um pouco, até em me relembrar, que o José Carlos deve lembrar, os outros acho que não, mas em 1889, quando o Guilherme Afif, nosso grande líder das associações comerciais, defensor do micro e da pequena empresa, que é, na verdade, o nosso grande com quem a gente lida e com quem a gente defende o tempo inteiro. Foi candidato a presidente da República. Eu era o tesoureiro da campanha, só para você ter ideia, José Carlos, o que eu fiz lá atrás. E o Paulo Guedes era o nosso formulador da política econômica. E com eles. Só ia te corrigir que você falou 1889, é 1989. Não, é 1900, você vê como é que é. Aí é a questão do RG. O RG já está muito baixo. Eu acho que o azar do Brasil foi o Afif não ganhar naquela época, senão já estaríamos com o Paulo Guedes arrumando o país desde aquela época, né? E aí é tão impressionante, viu, José Carlos, que as ideias que nós sentávamos na mesa para debater o modelo liberal hoje está sendo aplicado pelo ministro Paulo Guedes. E, na verdade, as expectativas eram imensas. Nós começamos o ano com essa expectativa maravilhosa do modelo liberal. Quantas conquistas nós não fizemos desde o ano passado até o começo desse ano, né? A aprovação de projetos extraordinários, como o cadastro positivo, como a empresa simples de crédito, né? E como a lei da liberdade para empreender, assuntos altamente relevantes para poder criar um cenário econômico onde o Brasil ia experimentar um desenvolvimento fantástico. E aí? Aí fomos pegos por uma pandemia inesperada. E como sair dela? A cada dia que passa, eu tenho algumas reflexões. Mas, acima de tudo, eu começo a entender e preciso compreender, com a experiência de todos, como vamos sair dessa se nós enfrentamos, hoje, uma crise da saúde prioritária, uma crise da economia. Ouvimos aí o Diogo despejar R$1 trilhão que não vai resolver, sinceramente, quase nada. Uma crise social. É inimaginável o problema que estas restrições ao comércio não essencial está causando. Este isolamento está causando problemas enormes. Nós precisamos entender que o Brasil é um país gigante, porém é pobre. Muitas pessoas vivem da informalidade, temos os autônomos, temos os menos desfavorecidos que vivem o comércio do dia a dia para ganhar e poder jantar à noite. Não há uma compreensão clara de como vive essa população para você provocar um isolamento desta forma. Eu não quero, com isso, dizer que eu não estou alinhado com as necessidades do isolamento da questão da saúde. E agora nós vamos ter uma crise comportamental. Como nós vamos viver a partir de agora? Nós aqui estamos todos reunidos numa reunião que podemos estar numa reunião presencial com um auditório. Estamos num auditório maior, que eu sei que o José Carlos falou que tem mais de 1.000 pessoas nos assistindo por esse Brasil. Mas, na verdade, nós estamos aqui, cada um, eu estou na minha residência, cada um no seu... eu sei que o Moacir está na Associação Comercial para fazer propaganda, viu, José Carlos, da Associação Comercial? Faz muito bem. Mas eu estou na minha casa, tenho certeza que a Maria Lúcia também, a Tânia também, e você também, José Carlos. Cada um nós estamos isolados. Por que estamos isolados? Porque um primeiro ponto é que nós estamos com medo.
a forma como essa pandemia foi apresentada nos colocou tanto medo que eu tenho medo de sair de casa. Aí a gente está discutindo muito como fazer o equilíbrio. Nós precisamos fazer o equilíbrio entre os problemas da saúde com os problemas da economia. Tudo bem. Me puseram tanto medo que eu não vou mais sair de casa. E é tão grave isto, se vocês imaginarem que pode flexibilizar, pode abrir a economia, mas o vírus não vai embora, ele continua aí. Como é que nós vamos enfrentar isto? O meu problema hoje é enfrentar o vírus. Portanto, e o que eu acho que falta, o que faltou foi uma coordenação central. Nós precisávamos ter um coordenador central a nível federal que equilibrasse as ações da saúde e da economia, ao mesmo tempo que tomasse conta dos problemas da saúde, dos problemas do isolamento, com critérios adequados, todos dentro de uma regra adequada, mas também olhasse um pouco as questões da economia, para que isso não. Até eu tenho alguns amigos que falam, nós precisamos tomar cuidado para não ter mais falidos do que falecidos. Nós temos que ter um equilíbrio. É uma situação que nós estamos vivendo. Portanto, mitigar o maior número de pessoas que possam morrer através do vírus é uma função primordial, mas também não podemos perder os CNPJs, as empresas que estão morrendo e que vão deixar atrás delas outras pessoas que vão perder renda, autoestima e vão morrer nessa sequência. Portanto, eu sempre defendi a necessidade de uma administração central que desse essas coordenadas para que cada governador não tivesse cada um fazer o seu decreto de isolamento, para cada prefeito não saber se abre ou não abre. Eu vou dar um exemplo para vocês do estado de São Paulo. No estado de São Paulo, eu vou dar mais um exemplo, uma cidade como Votuporanga, que está a 500 quilômetros da cidade de São Paulo, que hoje não tem nenhum caso de coronavírus, já teve alguns casos que estão curados. Hoje não tem nenhum caso, os hospitais estão vazios e o comércio está fechado. Então, como recuperar esta economia? Por que nós não estamos tendo essas decisões de restrição pontuais, regionais, localizadas, olhadas em cada cidade com sua característica, em cada região com a sua característica, ver os setores que você pode abrir, impedir aglomerações, eu concordo, mas por que não abrir um comércio de rua, pequeno comércio que vive do dia a dia nas cidades do interior? Tem cidades do interior que o coronavírus nem chegou. Portanto, eu acho que faltou uma estratégia. Se nós estamos numa economia de guerra, faltou uma estratégia. E se eu falar que eu gostaria que o Exército tomasse conta dessa estratégia, por ser uma economia de guerra, vão falar que eu sou adepto ao militarismo, e não é nada disso, eu sou democrata, e eu provo isso porque desde 89, na eleição de 1989, viu, José Carlos, nós lutamos muito pela primeira eleição democrática, e desde aquela época nós somos adeptos da livre iniciativa, dos valores familiares e principalmente da liberdade econômica. Então, eu não tenho nenhuma razão, nenhum problema para não falar que isto era para ser uma estrutura estratégica militar, que tinha que ser alguma coisa que viesse de cima e orientar todo mundo para que houvesse uma uniformidade. Muito bem. Então, voltando então para o caso da crise comportamental, eu tenho uma preocupação muito grande do que nós vamos fazer quando acabar essa crise. E se acabar. Primeiro porque
colocaram esse assunto de tal forma que realmente acho que esse tipo de reunião que nós estamos fazendo virtual veio para ficar. Se não para sempre, assim, toda hora, mas vai ter um bom período do dia que nós vamos estar cada vez mais fazendo essas reuniões a nível virtual. E também porque eu não sei exatamente se as pessoas vão ter coragem nos próximos meses de viajar, se vão ter coragem de se encontrar. Por isso eu queria estava falando da Tânia, eu quero ouvir muito a Tânia para saber como isso vai ser a reação das pessoas. Portanto, a crise comportamental hoje faz parte. E, dentre elas, o emocional das pessoas. Quando eu falo emocional, agora eu quero defender o meu lado, que é o comércio. Eu não quero, eu tenho muito cuidado de falar, porque como nós estamos com uma crise de saúde grave, e eu concordo plenamente com todas as medidas, mas eu, como líder do comércio, líder dessas 300 mil empresas que me ligam todo dia, se lamentando, eu sou um depositário de lamentações, do que eles estão sofrendo, a aflição, a perda de renda dessa turma. Tem mais de 600 mil microempresas fechando. Isso é uma tristeza para um país nosso, que começamos o ano com um otimismo exacerbado. Vamos ver o nosso modelo liberal funcionar. E agora a gente vê, para quem é economista, o sistema keynesiano querendo entrar e o Estado tendo que injetar dinheiro para poder salvar a economia, porque não foi feito o equilíbrio adequado entre as ações de isolamento necessárias para a saúde, com as devidas orientações para fechamento do comércio. Portanto, só para completar, viu, José Carlos, eu não quero tomar muito tempo, mas para completar, eu quero dizer o seguinte: nesta crise, o comércio está se reinventando. Hoje, eu vou dar um dado importante, que é o seguinte: a queda nas vendas do varejo, no período antes da pandemia e durante a pandemia foi de 65% na média. É evidente, como tem as atividades essenciais funcionando, né, representaram esses 35%. Né, mas 65% caiu, que são das entidades não essenciais. E, às vezes, a gente ouve a gente falar, os nossos governantes falam que mais de 75% está funcionando. Não está. Nós estamos funcionando, o comércio como um todo, mais ou menos com 30% a 35% da sua plenitude. E é esse comércio essencial. E aí nós olhamos e vamos para uma cidade do interior e olhamos que tem supermercado funcionando, tem drogarias funcionando, tem posto de gasolina funcionando, tem até pet shop funcionando, e a lojinha lá que vende roupa não pode funcionar. Então, não dá para entender os critérios adotados. Né? Querem quebrar o comércio está pagando a conta. Mas, então, ainda nesta linha, eu vou dar mais uma definição desses indicadores. 77% foi a queda nas vendas à vista e 55% a queda nas vendas a prazo. Ou seja, houve um volume maior de vendas a prazo. Antes da crise, nós tínhamos um índice de 10% a 12% de vendas no comércio digital, no e-commerce, que é o que hoje está funcionando. Né? Funciona hoje o e-commerce, o delivery,
uma criatividade dos brasileiros, que é o drive-thru. O drive-thru é uma lojinha que poderia estar aberta, reserva um espaço lá no estacionamento da rua, a pessoa compra lá um sapato, uma roupa, vai lá buscar com o carro, e o vendedor iria com máscara, paramentado, faria a venda com a maquininha, mas também isso não pode. Mas ir por gasolina no posto pode. Tá bom. Então, essa é a nossa questão. A falta de orientação concreta para que a gente pudesse estar equilibrando esse assunto. Mas, mais uma vez, então isso quer dizer o seguinte, que as vendas no e-commerce cresceram. Provavelmente passaram de uma média de 10% a 15% para 15%. Isso é dado exatamente pela forma de fazer esse pagamento, que é o pagamento a crédito. Portanto, o brasileiro está se virando. E hoje estamos na base, conforme eu falei, do e-commerce, do delivery, é o telefone que funciona, mas é desesperador. E aí, nós da FACESP, da Associação Comercial de São Paulo, a Associação Comercial de São Paulo, nós temos 15 distritais espalhados nos bairros de São Paulo. E aí nós, então, somos legalistas e nós respeitamos o decreto do governador João Dória, nós cumprimos e orientamos para ser cumprido, mas aí, quando soubermos que ele ia fazer uma postergação do dia 22 de abril para o dia 10 de maio, nós pensamos, pronto, matou o Dia das Mães. O Dia das Mães é o segundo maior evento de movimentação do comércio do país. E aí, então, eu tinha que me posicionar, pressionado pelos nossos comerciantes. Nós propusemos, sugerimos ao governador João Dória uma flexibilização a partir do dia 1º de maio. Se o dia 1º de maio é o dia do trabalho, então vamos comemorar trabalhando. Nós sempre comemoramos o dia 1º de maio em casa. Vamos começar, então, a comemorar esse 1º de maio especial trabalhando. Infelizmente, nós não fomos ouvidos, porque aí nós teríamos a chance de fazer uma abertura gradual, paulatina, planejada, no interior de São Paulo. Não estamos falando da capital, mas eu acho que mais de 200 cidades poderiam estar nesse planejamento, e aí você poderia dar um respiro e fazer com que, no dia 10 de maio, as mães de quem tem mães ainda poderiam, se não puder ter uma reunião familiar por causa do isolamento, mas receberia em casa umas flores. Por que não abre floricultura, onde você pode pedir por telefone umas flores para mandar para sua mãe? Ou então, uma cesta de café da manhã. Ou seja, tem várias formas como você pode se reinventar. Não pode, está fechado. Posto de gasolina, pode. Então, vamos mandar um ticket para as nossas mães porem gasolina no carro. Não tem outra coisa. Então, está tudo errado. Mas nós não somos contra ninguém. Nós somos a favor do Brasil. E eu sou otimista. Sou otimista de que nós vamos vencer a crise. Mas sabe por quê? Não só pelo 1 trilhão de reais do Paulo Guedes, pela criatividade e pela persistência do brasileiro. Esse é o nosso ativo. É com isso que nós vamos vencer a crise. Muito obrigado.